Vamos lá, pessoal, voltando aqui com a nossa resolução de questões para o exame da OAB, preparatório da OAB, sem limites e sem mistérios. Então, aqui a gente vai ver tudo que vocês puderem para sucesso no exame da OAB. Bom, aqui só relembrando sobre a remissão, né? Se eu vou aqui perdoar a dívida, né? Se há remissão, eu não falo em renúncia. Então, não posso confundir a remissão com a renúncia. Porque aqui no caso que a gente viu das questões, se eu tivesse aqui perdoado, se eu tivesse remitido a dívida, né, ela não mais seria o pagamento de R$6.000, e sim o valor de R$4.000, porque eu ia abater aquilo que eu perdoei ali do Paulo, né? Então, não há o perdão aqui, sim a renúncia à solidariedade. É importante esse dado porque muitas vezes a gente se confunde no momento de resolver as questões. Agora, o que eu quero que vocês percebam é que no exame agora de 2018, a gente teve uma questão muito, infinitamente parecida com a questão de 2016. Então, a gente começa a perceber que quando eu vou replicando aqui, vou entendendo as questões, a gente tem questões muitíssimo parecidas. Vamos ler essa questão que foi do 26º exame de ordem, agora de 2018, e olham, percebam o quanto é parecida com aquela outra. A gente nem precisa ficar falando muito, porque vocês vão perceber claramente. Então, ele vai dizer o seguinte: Paula, aqui é a nossa credora. Paula é credora de uma dívida de R$900.000, assumida solidariamente. E aí, lembrem-se daquilo que eu falei com vocês. Olha, a solidariedade, ela não é presumida. A solidariedade, ela tem que estar ou destacada pela lei ou expressa aqui pela vontade das partes. Então, a questão vai dizer, olha, ela foi assumida solidariamente. Se não tivesse falado de solidariedade, eu não presumo que haja solidariedade. Ela precisa estar bem descrita, ela precisa estar bem visível que há solidariedade entre essas partes, ok? Então, na nossa questão, a Paula vai ser credora de uma dívida de R$900.000, assumida solidariamente. Por quem? Por Marcos, Vera, Tereza, Mirna, Júlio, Simone, Úrsula, Nestor e Pedro. E aí eu pergunto para vocês, para que a OAB arruma tanta gente? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pessoas. Para que tudo isso, né? Completamente sem necessidade, só para te confundir na hora da prova. Mas, enfim, colocou todos esses 9 aqui solidariamente. Em razão, mais uma vez, pessoal, olha como é igual. Em razão de mútuo, que a todos aproveitam. Ou seja, teve um empréstimo, né, de R$900.000, aproveitou a todos. E por que ela diz, olha, ela vai ser aproveitada por todos? Porque muitas vezes, se ela for em benefício de um, ele vai responder, né, pelo todo, quando há, por exemplo, insolvência. Mas, enfim, aqui eu tenho 9 devedores solidários que devem a uma credora Paula. Estamos diante de uma solidariedade passiva em razão de um mútuo, de um contrato de mútuo. Gente, muito semelhante à prova de 2016, perceba. E aí ele vai dizer, antes do vencimento da dívida, a Paula exonerou Vera e Mirna da solidariedade, por serem amigas de longa data. E aqui ele vai floreando tudo. 2 meses antes da data de vencimento, o Júlio, em razão da perda de seu emprego, de onde provinha todo o sustento da sua família, cai em insolvência. Ultrapassada a data de vencimento, Paula decide cobrar a dívida. Pessoal, olha só, tenho mútuo, tenho solidariedade, eu tenho insolvência e eu tenho renúncia à solidariedade. Isso lembra vocês alguma coisa? Muito semelhante. Então, observem que se eu souber tudo isso, a prova vem e me cobra de novo. Ela me cobra muitas vezes nos mesmos moldes. Ora ela muda um pouquinho, ora não muda nada. Nesse caso aqui, mudou o número de devedores e mudou o valor da dívida, única e exclusivamente. E aí eu vou dizer para vocês mais uma vez, o que vale a pena fazer? Anotem
Anotem para que vocês não confundam. Então, aqui no nosso quadrinho, vamos lá, nós temos, né, a credora, mas temos os devedores. Marcos, temos a Vera, temos a Tereza. Tereza aqui, me desculpem. É com S. Tereza. Temos o Marcos, a Vera, a Tereza, Mirna, Júlio, Simone, Úrsula, Nestor e Pedro. Bom, então para que eu faço esse quadrinho? Todos eles aqui, pessoal, devedores da Paula. Para que eu faço esse desenho aqui? Eu faço esse desenho para que fique mais fácil para que a gente resolva. Porque aí ele vai me dizer, olha, a Paula exonerou a Vera e a Mirna. Eu tiro da solidariedade, tá? Elas não são devedoras solidárias mais, mas continuam responsáveis pelo pagamento da dívida. Então, eu tiro só a solidariedade da Vera e da Mirna. São amigas, mas nem tanto, né? Eu não perdoo a dívida não, mas perdoo a solidariedade. Júlio, aqui, em razão da perda do seu emprego, ele vai ser considerado insolvente. Então, Júlio, nesse caso, insolvente. Por que é importante o dado de que o Júlio é insolvente? Porque a parte da dívida dele, né, que teoricamente aqui vai ser 100 mil reais, os 100 mil reais do Júlio vai ser dividido. Como ele foi declarado insolvente, eu vou dividir a parte dele entre todos os outros solidários. Então, ele tem aqui a quantia de 100 mil reais. Por isso, eu tenho 9 credores, porque eu tenho 900 mil e, via de regra, eles vão facilitar a gente para fazer a conta. Então, 100 mil reais do Júlio vai ser dividido entre todas as partes. Então, passa-se a data de vencimento e a Paula vai cobrar essa dívida. E aí se pergunta, na hipótese apresentada, vamos assinalar aqui a afirmativa correta. Então, vamos lá. Alternativa A vai dizer o seguinte, a Vera e a Mirna, que são aquelas que foram exoneradas da solidariedade, vai dizer, Vera e Mirna não podem ser exoneradas da solidariedade. Eis que o nosso ordenamento jurídico não permite renunciar à solidariedade de somente alguns dos devedores. Pergunto para vocês, depois de tudo isso que nós falamos, depois de tudo isso que nós conversamos, vocês de fato não acreditam que essa alternativa A esteja correta? De jeito nenhum, né? Claro que é possível a renúncia da solidariedade. O credor pode fazer isso, o credor pode renunciar, porque isso é um benefício dele, única e exclusivamente. Então, a alternativa A está completamente incorreta. A letra B vai dizer o seguinte, se Marcos for cobrado por Paula, deverá efetuar o pagamento integral da dívida. E, posteriormente, poderá cobrar dos demais as suas cotas partes. Certinho até agora. A parte do Júlio, que é aquele considerado o insolvente será rateada entre todos os devedores solidários, inclusive Vera e Mirna. Pessoal, baseado naquilo que nós conversamos, vocês acham que essa alternativa está certa ou está errada? Bom, Marcos pode ser cobrado por Paulo. E por que o Marcos? Vamos lá no nosso desenho. E aí eu pergunto para vocês. O Marcos aqui pode ser cobrado pelo todo? Sim, o Marcos pode, a Tereza pode, o Pedro pode, o Nestor,
a Úrsula e a Simone podem ser cobrados pelo todo. A Vera pode ser cobrada pelo quê? Pela parte dela, pela sua cota-parte. A Mirna, pela sua cota-parte. Então, nesse caso, como a gente tem o Júlio insolvente, todos eles vão ser responsáveis pelo pagamento do insolvente, inclusive aqueles que foram exonerados da solidariedade. Ok? Então, daqui a pouco a gente volta nessa alternativa B. Vamos passar. A C vai dizer o seguinte: se Simone, né, for cobrada por Paula, ela deverá efetuar o pagamento integral da dívida. Ok, até aí tudo certo. E, posteriormente, poderá cobrar dos demais as suas cotas partes, inclusive do Júlio. Bom, pessoal, o que está errado aqui nessa alternativa C? Se o Júlio for considerado insolvente, eu não vou cobrar do Júlio, porque ele já foi declarado insolvente. E se ele é considerado insolvente, eu posso cobrar sim a cota parte, mas aqui eu vou incluir a parte do Júlio que é insolvente na parte dos outros, né? A Paula, que recebeu tudo, a Simone, no caso aqui, que pagou a Paula, ela não vai amargar a parte do insolvente sozinha, né? Então, ela vai cobrar a parte do insolvente daqueles outros que também são solidários. E esse é o erro aqui da alternativa C. E vamos ver a alternativa D. Então, a C não é, né? A não é e a C também não é. E a alternativa D vai dizer o seguinte: se Mirna for cobrada por Paula, Mirna, lembrem-se aqui que foi exonerada da solidariedade, ela deverá efetuar o pagamento integral da dívida. Bom, ela foi exonerada, né, da solidariedade. E, posteriormente, poderá cobrar as cotas partes dos demais. A parte de Júlio será rateada entre todos os devedores solidários, com exceção de Vera. E por que com exceção de Vera? Porque ela foi exonerada da solidariedade. Mas, ao mesmo tempo, a Mirna também foi exonerada da solidariedade. Então, ela não tem responsabilidade mais pelo pagamento do todo. Ela só vai ter responsabilidade do pagamento da sua cota-parte, né? Então, aqui, pessoal, voltando lá na letra B, né? A alternativa correta aqui é a letra B. E aí ela vai dizer, mais uma vez, volto com vocês, se Marcos for cobrado por Paulo, ele vai, de fato, efetuar o pagamento integral da dívida e depois ele vai cobrar dos demais a cota-parte de cada um. E a parte do Júlio vai ser rateada entre todos os devedores solidários, inclusive com a Vera e com a Mirna, que foram aqui exoneradas da solidariedade. Pessoal, percebam que quando a gente vê essas questões, né, de 2016, que a gente viu ali a questão da solidariedade, da insolvência, da renúncia à solidariedade, ela se replica depois em 2018. Então, a FGV, ela acaba cobrando a mesmíssima coisa, ela só muda o nome das partes. Eu só troco a pessoa que vai lá no seu escritório para te consultar. No mais, é tudo muito, muito, muito parecido. A única coisa que ela poderia florear aqui seria, talvez, uma obrigação indivisível, ou seria que alguma coisa que versasse sobre o pagamento, mais especificamente, por exemplo, o valor de juros, a responsabilidade. Porque quando há responsabilidade por alguém na perda do bem, ele vai, quando tem culpa aqui, ele vai ter que pagar no todo. Então, isso que poderia ser alterado. Mas, ao mesmo tempo, o núcleo essencial das questões, ela vai ser replicada. Percebam que foi a mesma coisa que ela cobrou. Então, o estudo da prova da OAB através da resolução de questões, ele é muito beneficiado nesse sentido. Então, aqui a gente consegue resolver as questões, né, sempre tratando sobre o mesmo assunto. Então, a gente consegue ver e consegue replicar quase que a mesma coisa, ok? Bom, eu quero que vocês vejam mais uma vez o exame de 2017. Então, a gente viu um de 2016, 2017 e um de 2018. E isso, pessoal, são as questões que eu trouxe. Porque se a gente for observar todas as provas da OAB,
quase todas as provas versam sobre alguma coisa de solidariedade. Eu digo que a parte de direito obrigacional é uma das partes mais importantes do direito civil, porque a prova gosta muito disso. E a solidariedade, ainda que a gente consiga ver que é uma parte muito simples assim de se entender, não é tão difícil, ela tem muitos detalhes. Então, esses detalhes que muitas vezes são abordados aqui pela prova. Então, vale muito a pena a gente gastar um tempinho. E aí, muitas vezes, na prova da OAB, a gente faz aquela divisão daquilo que mais cai. E aí, eu vou me preocupar só aquilo que mais cai. Eu vou me preocupar com uma única questão que pode ser que caia sobre enfiteuse, por exemplo. Não vou me preocupar com isso. Eu vou me preocupar com o bolo, né? Com aquilo que de fato cai. E isso é uma das coisas importantes aqui que cai sobre solidariedade. Então, nesse caso, eu quero mostrar para vocês que eu sempre tenho questões que tratam sobre esse assunto. E eu trouxe aqui para vocês uma outra questão, que é do 24º exame da FGV, né, o exame da OAB, que é o de 2017, que fala também sobre solidariedade. Vamos lá para o quadro e eu vou mostrar para vocês essa questão. Então, vamos lá. Essa questão vai dizer o seguinte: André, Mariana e Renata, né? Então, aqui, sempre façam, pessoal, aquele desenho das pessoas que estão lá. Tem aquele desenho das pessoas aqui. Então, vou só desenhar aqui para vocês. Tenho André. Tenho Mariana. E tenho Renata. Bom, esses três bonitões aqui pegaram um automóvel emprestado com Flávio. Então, observem aqui, pessoal, que eu não tenho um contrato de mútuo, mas, ao mesmo tempo, eu tenho um empréstimo. E aí, a gente volta naquilo que eu já falei com vocês. Olha, eles pegaram um automóvel emprestado com Flávio. Então, nesse caso, eu tenho uma obrigação de restituir. Peguei emprestado e tenho que devolver. Você vai lá, por exemplo, e aluga um carro. Você tem uma obrigação de restituir. Você pega emprestado um bem com alguém. Você tem a obrigação de restituir. Você tem a obrigação de devolver aquilo. Então, os três, André, Mariana e Renata, pegaram um automóvel emprestado aqui com o Flávio. Então, vamos lá. Pegaram um automóvel emprestado com o Flávio, comprometendo-se solidariamente. E aí, mais uma vez, a questão vai tratar da solidariedade. Observem a importância que a gente tem aqui na solidariedade quando a gente fala de questões da OAB. Então, comprometeram-se solidariamente a devolver esse carro no prazo de 15 dias. Então, aqui a gente tem o André, Mariana e Renata, que pegaram um carro emprestado com o Flávio e vão devolver no prazo de 15 dias. Façam esse desenho porque fica fácil para vocês de resolver na hora da prova, ok? Então, ocorre que Renata, dirigindo acima do limite de velocidade, causou um acidente. E esse acidente levou à destruição total do veículo. Assinale a opção que apresenta os direitos que Flávio tem diante dos três. Pessoal, aqui quando a gente está nessa questão, existe um outro dado. Então percebam que ainda que eu esteja diante da solidariedade, eu tenho um empréstimo, ela me traz um outro dado, um dado muito relevante, que é um dos devedores solidários, e aqui ainda que seja uma obrigação de restituir, eu tenho devedores. Então, eu tenho devedores solidários. Um desses devedores, ele tinha responsabilidade. Então, a Renata estava dirigindo acima do limite de velocidade. Se ela estava acima do limite de velocidade, o que a gente precisa saber? Qual o dado importante? Bom, quando a gente está diante de obrigações, e aí eu vou fazer um quadrinho rápido aqui para que vocês entendam. Quando a gente está diante das obrigações, nós temos obrigação
de dar, de fazer, de não fazer, né? Quando a gente tem essas obrigações, eu tenho, por exemplo, a obrigação de dar, eu posso ter a perda do bem, né? Quando eu falo em perda, eu falo em perder tudo. E aí eu tenho a perda total, que é o nosso caso aqui, e eu tenho a perda, que é o que a gente chama de perda parcial. Nesse caso, se o bem se perdeu totalmente, e aqui a gente vai entrar numa outra esfera, que eu falo quando há culpa e quando não há culpa. Quando não há culpa. E eu tenho que pagar, né, sobre a perda desse bem. Quando há culpa, há pagamento do que a gente chama de perdas e danos. E aqui, quando não há culpa, a gente não fala em pagamento de perdas e danos. Aqui, pessoal, só para vocês não se confundirem, é tanto na perda total quanto na perda parcial. Então, aqui vai ser os dois casos, tá? Em relação à culpa ou não, quando há culpa ou quando não há culpa, tanto na perda total quanto na perda parcial aqui do bem. Quando há culpa, há pagamento de perdas e danos. Quando não há culpa, não há que se falar em pagamento de perdas e danos. Então, aqui, quando a gente tem o dado dessa questão, a gente precisa pensar, bom, se Renata estava dirigindo acima do limite de velocidade, ela tinha culpa ou não tinha culpa? Sim, ela tinha culpa. Então, ainda que eu tenha 3 devedores, eu tenho André, Mariana e Renata, eu tenho pessoas que vão se responsabilizar pelo pagamento do todo, né? Mas, ao mesmo tempo, eu tenho um dado importante, que é o dado sobre a culpa de um desses devedores aqui na perda do bem. E aí eu posso responsabilizar todos eles por uma responsabilidade de um só? Bom, vamos ver isso lá nos artigos. Mas antes eu quero ver com vocês as alternativas e depois a gente vai discutir todas elas. Então a letra A vai dizer o seguinte, ela pode exigir, né? Aqui a nossa credora, o nosso credor, que vai ser o Flávio, ele pode exigir de qualquer dos 3 o equivalente pecuniário do carro, mais perdas e danos. Então, quando ele fala em perdas e danos, eu falo de culpa. A culpa, sim. A culpa há pagamento de perdas e danos? Sim. E aí, o Flávio, ele pode exigir de qualquer dos 3, de qualquer um dos 3 devedores aqui, o equivalente pecuniário? Sim. Mais perdas e danos dos 3? Eu acho que não. Vamos lá. Letra B. Pode exigir de qualquer um dos 3 o equivalente pecuniário do carro, o valor do carro, mas só pode exigir perdas e danos de Renata. Bom, me parece ser a mais adequada. Porque se Renata tem culpa, se Renata aqui agiu com culpa, alguma responsabilidade para ela deve haver, certo? Então, vamos lá. C. Pode exigir de cada um dos 3 1/3 do equivalente pecuniário do carro e das perdas e danos. Pessoal, o que está errado aqui nessa C? Ele diz, olha, pode exigir de cada um dos 3 1/3 do equivalente pecuniário. Bom, e onde está a minha solidariedade? Bom, aqui há solidariedade, então não vou exigir o equivalente pecuniário. Não, vou exigir o todo, de todos, né? E a alternativa D vai dizer o seguinte, pode exigir de cada um dos 3 1/3 do equivalente pecuniário do carro, mas só pode exigir perdas e danos de Renata. Pessoal, aqui o que me parece mais adequado é a alternativa B. E por que isso? Quero que vocês vejam lá no artigo 278,
ele vai dizer o seguinte: qualquer cláusula, condição ou obrigação adicional estipulada entre um dos devedores solidários e o credor não pode agravar a situação dos outros sem o consentimento desses. Então, primeira coisa, eu não posso agravar a situação aqui dos outros devedores solidários. Então, esse é um dado importante. E o artigo 279, ele vai dizer, olha, impossibilitando-se a prestação. E aí ele diz um dado muito, muito importante. Por culpa de um dos devedores solidários, vai subsistir o encargo de pagar o equivalente, mas pelas perdas e danos só vai responder o culpado. Então, vou colocar aqui no nosso quadrinho o artigo 279 do Código Civil, ele diz que todos respondem pela prestação pecuniária. E o dado importante que ele traz é que, pelas perdas e danos, só responde o culpado. Pessoal, quero que vocês pensem em uma coisa. Quando eu tomo um bem emprestado e sou uma devedora solidária, obviamente que eu espero que aquele bem ele pode se perder. Aquele bem pode se perder. Aquele bem pode ter algum prejuízo. E eu vou ser responsável por ele. Sempre vou lá na locadora e alugo o DVD. Nesse caso, esse bem pode se perder de alguma forma, sendo culpa minha ou não. Então, quando eu tomo um carro de empréstimo, pode haver um alagamento. A culpa? Não, mas a responsabilidade? Sim. Pode haver aqui um assalto, né? Pode haver um roubo desse carro. E aí vai se analisar se há culpa ou não. Mas, ao mesmo tempo, há uma responsabilidade por esse bem, né? Vai haver uma responsabilidade desses devedores e o encargo vai subsistir aqui para pagar o equivalente em relação àquele carro. Porém, o que o artigo 279 traz é que, ainda que haja responsabilidade de pagamento do equivalente, eu não posso dividir as perdas e danos se tem culpa de apenas um. Imaginem aqui no nosso caso, se a responsabilidade de todos fosse igual. E se nós tivéssemos culpa de todos os três? Se eu tivesse culpa dos três, ok, a gente ia dividir aqui o pagamento de perdas e danos entre todos. Mas, nesse nosso caso, apenas uma pessoa foi culpada. E se essa única pessoa foi culpada, ela vai ser responsável aqui pelo pagamento das perdas e danos. Então, voltando lá no nosso desenho inicial, André e Mariana vão ser responsáveis, sim, muitas vezes pela restituição dos valores, né? O Flávio perdeu o carro. Então, aqui, o André tem que pagar, a Mariana tem que pagar e a Renata tem que pagar. Até aí, tudo bem. Agora, em relação ao pagamento de perdas e danos, somente aquele que tem culpa. Então, lá no nosso quadro, quando a gente fala obrigação de dar, obrigação de fazer, obrigação de não fazer, quando há perda, ou quando a gente tem aqui uma perda parcial desse bem, quando eu tenho responsabilidade, quando eu não tenho, quando eu tenho culpa, quando não tenho, há pagamento de perdas e danos quando há culpa, não há pagamento de perdas e danos quando não há culpa. Então, essa regra, que é uma regra geral, ela vai se aplicar aqui também em relação aos devedores solidários. E aí vai subsistir o encargo pelo pagamento do equivalente, assim como o 279 diz, mas o pagamento de perdas e danos só vai ser pago por aquele que é considerado culpado. Faço análise de culpa. Então, vamos voltar lá na nossa questão da prova. Olha, a letra B vai dizer o seguinte. A letra B vai dizer o seguinte.
pode exigir, né, o Flávio, ele pode exigir de qualquer um dos três o equivalente pecuniário do carro. Até aí, tudo bem. Mas ele só pode exigir perdas e danos de Renata. Certo, pessoal? Certinha. Então, aqui no nosso caso, a alternativa correta é a letra B. B de bola, que vai nos dizer, olha, aqui a Renata vai ser responsável pelo pagamento das perdas e danos. Então, pessoal, olha, a gente viu uma questão 2016, 2017, 2018, todas três versando sobre o mesmo assunto, e a solidariedade dentro do direito civil é uma parte importantíssima, é uma parte que vale a pena a gente gastar um tempo para estudar, porque via de regra ela cai. Se ela não cai na primeira fase, ela cai na segunda fase. E na segunda fase, então, ela vem muito dentro de um misto das questões. Ela não vem muito dentro da peça processual, não. Mas nas questões abertas, ela vem, ela chove dentro do direito civil. Então, quem vai fazer o direito civil na segunda fase precisa saber de cor e salteado a solidariedade, precisa saber a responsabilidade pelo pagamento de perdas e danos quando há culpa, quando não há culpa, isso sempre cai. E também sobre o pagamento. Tipo de pagamento, lugar de pagamento, tempo do pagamento, tudo isso é importante aqui dentro da segunda fase também. Na primeira fase, a gente dá essa pincelada dentro das obrigações solidárias e é suficiente. Então, corre o olho ali nesses artigos que nós vimos, dê uma lida sobre solidariedade, mas tudo que vocês precisam saber sobre solidariedade e sobre N questões aqui das obrigações, nós já adiantamos. Então, desejo para vocês, né, que a solidariedade fique muito clara e desejo muito, muito, muito que caia muitas questões de solidariedade na prova, porque vocês vão tirar de letra. Pessoal, no próximo bloco a gente continua direito civil e vamos ainda ver muita coisa pela frente, direito de família, sucessões, enfim. Vamos ter muita coisa aí, direitos reais, todos eles importantíssimos dentro da nossa prova de direito civil. Ok? Até mais!